moçada! Vamos lá então para o nosso quarto encontro falando sobre termodinâmica. É muita informação, é grande, mas é útil, é necessário que você escute todas as aulas e entenda todos os conceitos, porque isso vai te ajudar, tá ok? Galera, hoje nós vamos falar da transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática é uma transformação que não troca calor com o meio externo. Lá na calorimetria é muito comum você ouvir paredes adiabáticas. O que são paredes adiabáticas? Que não deixam trocar calor com o meio externo. Tudo bem? Galera, se a quantidade de calor trocada com o meio externo é zero, como é que fica a primeira lei da termodinâmica, que é o Q delta U mais T? Se esse Q é zero, se o Q é zero, eu jogo o trabalho para lá, ele vai negativo, então fica delta U igual a menos trabalho. Poderia dizer o contrário, trabalho menos delta U, mas a gente costuma analisar ela mais assim. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, presta atenção agora nas consequências dessa transformação adiabática e uns exemplos que eu vou dar. Se eu tenho uma expansão, se o ΔV é positivo, se o gás expande adiabaticamente, o que acontece? Primeiro, se ele expande, o trabalho é positivo, beleza? Se o trabalho é positivo, positivo do trabalho com negativo da fórmula, vai me dar um ΔU negativo. Quem é o ΔU, gente? Você lembra? 3 meios de NR ΔT. Se o ΔU é negativo, é porque o ΔT é o quê? Negativo. Conclusão. Numa expansão adiabática, a temperatura o quê? Diminui. Tudo bem? E o contrário, óbvio, né? Se o ΔV for negativo, ou seja, se o gás for comprimido adiabaticamente, compressão, né? ΔV negativo, trabalho negativo, tá? Não esquece, qual que é a fórmula do trabalho? P ΔV, tá? Não existe pressão negativa. Então, se o ΔV for negativo, o trabalho é negativo. Negativo do trabalho com negativo da fórmula, menos vezes menos, ΔU positivo. Temperatura o quê? Sobe. Certinho? Detalhe, tá? Uma observação que é geralmente onde as pessoas vão te cobrar isso. Uma transformação gasosa rápida é considerada adiabática. Todo mundo aí vai lá, geralmente, durante o dia, muitos usam esse tipo de desodorante, né? Você pega o desodorante e bate ele aqui, ó. Quando você bate ele debaixo do braço, o que acontece? Ele sai frio. Gente, dentro deste recipiente de desodorante, tem algum mecanismo de refrigeração? Não. O que aconteceu? Ele está aqui dentro pressurizado. Então a pressão interna aqui é maior que a externa, correto? Quando eu aperto a válvula aqui para ele sair, o que acontece? Ele sai de um ambiente de maior pressão para um de menor pressão. Se ele saiu do ambiente de maior para um de menor pressão, ele vai expandir de forma o quê? Ele vai expandir rápido. Como ele expande rápido, não dá tempo dele trocar calor com o meio externo. Se ele não troca calor com o meio externo, a transformação é considerada o quê? Adiabática. E aí o que acontece numa expansão adiabática? A temperatura faz o quê? Cai. Por isso que o desodorante sai geladinho. Não sei se você já viu, né? Se te vê, chama um bombeiro, chama alguém especializado, sai de perto, tá? Mas um botijão de gás, quando vaza, chega a formar gelo assim em volta da boca dele, sai muito gelado, que ele sai de uma pressão muito grande e vem para uma pressão menor. Tudo bem? Tem um outro exemplo clássico também, que é o soprinho, tá? Você pega aqui e faz assim, ó, sai frio, não sai? Por que sai frio? Se você fizer assim, ó, só o bafinho assim, ó, ele sai quente. Porque aqui é quase que uma contração diafragmática, o ar sai com praticamente sem mudança de pressão do que estava lá dentro. Então ele sai da temperatura que estava dentro do seu pulmão. Mas se você faz isso, ó, ele sai frio. Por quê? Quando você faz o biquinho, você está pressionando o ar dentro da sua bochecha. Quando você pressiona o ar dentro da sua bochecha, a pressão aqui dentro da sua boca fica maior do que fora. Aí ele sai de uma pressão maior para uma menor, expande
rapidamente, é uma transformação adiabática, ele sai frio. Fechou? Então tá aí. Transformação adiabática, eu te dei um exemplo de uma expansão adiabática. Já encheu uma bola de basquete, vôlei, futebol? Quando você está enchendo ali com a bomba normal, é natural a bomba esquentar, né? E é comum as pessoas pensarem que a bomba esquentou por causa do atrito interno do êmbolo com as paredes da bomba. Equívoco. Tem atrito? Tem. Vai ter um aquecimento pelo atrito? Vai. Mínimo, tá? De onde vem aquele calor quando você está segurando a bomba, principalmente se ela for de metal, tá? De onde vem aquele calor? Quando você comprime o ar lá dentro rapidamente, tá? Você está fazendo uma compressão rápida. Compressão rápida é adiabática. Quando o volume do gás diminui adiabaticamente, o que acontece com a temperatura dele? Aumenta. Então ali, tá? A bomba esquenta muito mais por uma compressão adiabática. Certinho? Faz com a mão de novo assim, ó. Enche o peito de ar. Puxa a mão aqui e você vai soprar a mão até quase colar na sua boca assim, ó. Faz esse experimento. Você vai ver que quando a sua mão estiver quase coladinha nos seus lábios, à medida que a distância da palma da sua mão for menor que o orifício que está saindo ar, este ar que está saindo da sua boca, ao invés de expandir, ele vai ser comprimido. Se ele vai ser comprimido, o que acontece? Ele sai quente. Então é um ar quente, por isso que esquenta. Você põe aqui e fica geladinho. A hora que você chega bem próximo, ele fica quente. Beleza? Outra coisa para fechar os exemplos práticos, né, da transformação adiabática, é muito comum, né, a gente ver por que um meteoro, quando entra na atmosfera, né, é natural as pessoas... é o atrito com ar. Claro, o atrito com ar vai gerar muito calor. Só que o meteoro ele entra a mais de 25 a 30 mil quilômetros por hora. Ele entra do espaço, do vácuo na atmosfera. Quando ele entra dentro da atmosfera, o que ele faz com o ar ali, com essa velocidade estupenda que ele entra? Ele não vai comprimir absurdamente o ar que está embaixo dele? Então, como ele comprime o ar que está embaixo dele, é uma compressão absurdamente rápida e muito intensa. Caracterizada como o que então? Adiabática. E aí o ar ali na parte de baixo vai esquentar tanto que fica incandescente na rocha que está caindo. Tá? Então muitas vezes a pessoa pensa, é o atrito com o ar. Tá, associado com a transformação adiabática. Legal? Então vamos aqui. Na transformação adiabática, gente, é válida a lei de Poisson. Tá? Poisson, francês, tá? Poisson, né? Peixe em francês, né? Se fosse poisson, seria veneno, né? Os dois S, peixe. O sobrenome esqueci o nome dele agora, né? Poisson. Então veja bem, a veja bem, lei de Poisson diz que PV elevado a gama é uma constante, tá? Como é que eu transformo a lei numa equação? Você lembra disso lá nos gases que a gente falou? Como é que eu transformo? É só eu comparar os dois termos. Ó. Então fica P0, V0 elevado a gama, P1, V1 elevado a gama. Essa seria a equação de Poisson. Cuidado! Olha só. Quem está elevado a gama? Só o V, né? O P não. Tudo bem? E quem é este gama, gente? Este gama é o famoso coeficiente de Poisson. E quem é o coeficiente de Poisson? É o CP sobre CV. Lembra? Calor molar a pressão constante sobre calor molar a volume constante. Lembra que eu te provei que o CP é maior que CV. Ou seja, esse gama, ele sempre vai ser um valor maior do que 1. E quanto maior do que 1, gente? Ó, para todos os gases monoatômicos, tá? O gama é 5/3. Então é um valor fixo. Para os diatômicos, 7/5. Tá? Isso aqui dá 5/3, 1,6666, que às vezes a gente adota 1,7. E os 7/5, 1,4. Tá ok? E aí, gente, peço que você dê uma olhada para conferir
Lá no estudo dos gases, parte 2, quando eu falo da isotérmia, eu te explico a curva hipérbole e eu comento a hipérbole equilátera, tá? Que é da lei de Boyle, PV igual a constante. E como é que é o gráfico da transformação adiabática? Lá naquela aula, eu falei para você que toda equação do tipo y vezes x elevado a 1 é uma hipérbole equilátera. Mas se esse número não for 1, se for 2, né, lá na época eu comento, se for 1.7, 1.4 e tal, ela vai ser uma hipérbole, tá? Ela é uma hipérbole. Só não é uma hipérbole o quê? Equilátera. Então, o gráfico desta função, tá, que é a lei de Poisson, o gráfico dela é uma hipérbole que corta as isotermas. Você pode ver aqui, ó. Eu desenhei uma isoterma 1, temperatura T1 e uma temperatura T2. Você sabe que T2 é maior que T1, tudo bem? E aí a diabática corta as duas. Note que tudo encaixa, não pode ter furo aqui. Se a transformação é de A para B, ó, de A para B o volume está fazendo o quê? Está aumentando. O que acontece quando o volume aumenta? A temperatura o quê? Diminui. Dá uma olhada. De A para B ele sai de uma temperatura T2, que é maior, e vai para uma temperatura T1, que é menor. E se for de B para A? De B para A, ó, é uma compressão adiabática. Ele está sendo comprimido. Diminuindo o volume, se diminui o volume adiabaticamente, a temperatura o quê? Sobe. Ok? Legal. Então agora eu vou apresentar para você a máquina térmica. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que é a máquina térmica? Tá? Um exemplo de máquina térmica clássico hoje em dia é o motor do automóvel. Tá? Depois eu vou explicar um pouquinho para você como é que ele funciona. Tá? Pelo menos a parte mais essencial que tem a ver com o que a gente está estudando aqui. Bom, então aqui está um desenho esquemático de uma máquina térmica. Como que a máquina térmica funciona? Toda máquina ela tem que receber energia de uma fonte, que aqui a gente chama de fonte quente, que está numa temperatura θ1 maior que a temperatura θ2, tá? Poderia até chamar de T, né? Referindo-se à escala Kelvin, que a gente fala de gás, né? Mas copia assim, deixa assim. E aqui eu tenho uma fonte fria. Como é que funciona a máquina térmica? Óbvio, ela recebe energia, recebe calor de uma fonte quente, realiza um trabalho e libera calor para a fonte fria. Nenhuma máquina funciona sem perder calor, sem dissipar alguma parte da energia que ela recebe. Tá? Vamos falar disso aqui daqui um pouquinho. É impossível uma máquina converter toda a energia que recebe em energia útil ou trabalho. Tudo bem? Então, matematicamente, o balanço energético da energia que chega, do trabalho que é realizado e da energia que é perdida, é uma equação muito simples, né? O trabalho que a máquina realiza é a diferença entre a energia que ela ganha para trabalhar e a energia que ela perde, tá? Por aquecimento no seu funcionamento. Ok? Em cima disso, nós podemos definir o chamado rendimento da máquina térmica, tá? O rendimento da máquina térmica. Como é que é o rendimento? O que é o rendimento de qualquer coisa, de máquina térmica, elétrica, da máquina humana, tá? O que é o rendimento? É a chamada energia útil, tá? Aquela energia que você transforma, que você vai utilizar para alguma coisa, pela energia total. No nosso caso, qual é a energia útil da máquina térmica? É o trabalho. E qual é a energia total? É o que ela ganha da fonte quente. Então o rendimento está aqui, ó, trabalho sobre Q1. Como o trabalho é Q1 menos Q2, Q1 menos Q2 sobre Q1, tá? Eu coloco o Q1 dividindo os dois termos, isso aqui dá 1 e isso aqui dá Q2 menos Q1, tá? Daqui nasce a fórmula do rendimento da máquina térmica, tá? E esta fórmula, ela nos dá margem para enunciar, né, a chamada segunda lei da termodinâmica, tá? Uma das leis mais importantes da
física, tá? Uma das leis mais importantes da física. Hoje a física é uma das coisas primordiais da física, que a gente não admite ser quebrada, é isso aqui, ó, tá? A segunda lei da termodinâmica, ela tem dois enunciados aparentemente diferentes, mas que eles têm a ver. O primeiro, feito pelo Clausius, né, o alemão Rudolf Clausius, né, que enunciou a primeira lei da termodinâmica, né, que diz o seguinte, que o calor, né, isso aí é bem tranquilo para a gente nessa altura do campeonato, o calor não pode fluir espontaneamente de uma região de menor temperatura para a de maior temperatura. Ou seja, o calor só flui espontaneamente da região mais quente para mais fria, da região de maior temperatura para de menor. Ele não pode fluir espontaneamente ao contrário, de um lugar de onde está mais frio para um lugar onde está mais quente. Espontâneo não. Tudo bem? Nós vamos falar disso depois. E o enunciado de Kelvin Planck, que tem diretamente a ver com esta fórmula. O que diz o enunciado de Kelvin e Planck, Max Planck? Diz o seguinte, que é impossível para uma máquina que opera em ciclo, a máquina térmica opera em ciclo, vou falar agora para você, é impossível uma máquina operando em ciclo converter em trabalho toda a energia recebida da fonte quente. Traduzindo, o rendimento de uma máquina térmica nunca pode ser 1, ou seja, 100%, nunca pode ser 1. Ela sempre tem que perder energia. Não existe uma máquina que trabalha sem dissipar energia. Isso não existe e, segundo a física que a gente conhece, nunca vai existir. Fechou? Então essa é a segunda lei, né? O rendimento da máquina térmica e a famosa segunda lei da termodinâmica. Só uma curiosidadezinha aqui para você, que eu fiz um desenho, tá? Não grila muito com o meu desenho, que eu sou péssimo em desenho. Mas isso aqui, ó, é uma peça do carro, essa peça que faz a rotação dos pneus do carro. Tudo começa por aqui, nas câmeras de explosão, tá? E essa peça é o famoso virabrequim ou girabrequim, tá? Que tecnicamente ela tem outros nomes, né? Veio, eu até peguei os nomes, né? Veio, eixo ou árvore de manivelas, tá? Também chamada de cambota, ok? Como é que ela funciona? Você tem os cilindros, tá? E as velas. E aqui esse risquinho que eu fiz aqui, ó, são os chamados bicos injetores. O que acontece aqui, ó? O bico injetor, ele despeja combustível dentro do cilindro. Esse cilindro ele tem um pistão. Isso aqui tridimensional, gente, ele pode girar, tá? Então o que acontece? A vela joga uma faísca aqui dentro. Quando a vela joga uma faísca e o combustível está aqui dentro, o que acontece? Combustível e faísca explode. Ao explodir, ele empurra o pistão para baixo. O pistão gira essa manivela, tá? Por isso eixo ou veio de manivelas. Gira a manivela. Então as duas que estão em cima vão para baixo, as que estão para baixo vão para cima. Injeta o combustível aqui de novo, explode e ele fica nesse constante movimento. E este movimento é transmitido para o automóvel, tá bom? Então, de onde vem a energia, o Q1 da fonte quente? Da explosão do combustível, da explosão. E o que é o trabalho? É o trabalho que essa explosão faz para empurrar o cilindro para baixo. Essa é a parte útil do motor, né? E quem é o Q2? Gente, é uma explosão, isso aqui é de metal, né? Explodiu o metal, o calor vai esquentar toda a peça. Este calor, ele é refrigerado pelo sistema de refrigeração do carro, o vento, o ambiente onde o motor fica, ele vai ser dissipado, tá? Então, rendimento de motores a explosão geralmente são muito baixos, tá? Exatamente por isso, porque é um motor a explosão. A maior parte da energia da explosão do combustível, ela é dissipada. Tudo bem? Então tá aí
máquina térmica, com isso, máquina térmica, rendimento e, fundamental, segunda lei da termodinâmica. Não esquece disso, isso aqui é importante, tá bom? Com isso, gente, eu encerro a nossa quarta maratona de termodinâmica. No nosso próximo encontro de termodinâmica, eu concluo o nosso estudo falando do ciclo de Carnot e das máquinas refrigeradoras. Ok? Grande abraço. Tchau, tchau.